Olá, aqui é o Rafael Iante do Educar Imóveis e no episódio de hoje do Rafa Responde, nós vamos fazer uma análise de investimento em locação e vou apresentar alguns números para mostrar isso. Sendo que eu estou chamando essa estratégia de estratégia pai rico, pai pobre, porque o comentário, a pergunta de hoje veio de um vídeo que eu fiz falando da estratégia que o Robert Kiyosaki usa bastante nos seus investimentos. Então, o Adalberto me pergunta: Rafael, essas dicas se aplicam ao mercado brasileiro? Tenho dúvida se essa estratégia é viável considerando as taxas de financiamento que nós temos. Daria para fazer uma análise com números? Legal. Então, deixa eu explicar muito bem como é que é essa estratégia que o Robert Kiyosaki usa bastante. A estratégia é bem simples. Você pega um certo capital que você já tem guardado, soma esse capital com um valor de financiamento e aí compra um imóvel por menos do que ele vale e coloca esse imóvel para alugar. O valor de aluguel tem que ser suficiente para pagar o financiamento. E se sobrar um certo capital aí dentro desses aluguéis e já pagando o financiamento, melhor ainda. Mas a ideia é essa, a ideia é que o inquilino vá pagando o financiamento por você. E aí, ao mesmo tempo que você perde juros porque fez um financiamento, você também ganha juros porque tem um inquilino pagando aluguel para você. Mas então vamos ver se isso se aplica aqui no Brasil. E a minha resposta é sim. Essa estratégia se aplica aqui no Brasil e uma coisa é fato: os nossos juros são bem altos e eles são bem mais altos do que os cobrados lá nos Estados Unidos, o que torna o quadro da renda fixa aqui no Brasil bem mais favorável e mais seguro. Ainda assim, eu acho muito interessante o investimento em locação. E para isso a gente vai ter que ver os números e ver se vale a pena ou não fazer esse investimento através desses números. E na minha análise que eu vou fazer aqui nesse vídeo como demonstração, ele é bem parecido com a análise que o Bruno fez lá no blog do Investidor Jovem, sendo que você pode achar o artigo do Bruno aqui nesse link que está aparecendo na tela. Mas então tá, vamos ver a matemática por trás desse tipo de investimento. Nós vamos usar aqui a alavancagem com financiamento e para isso você é obrigado a pagar o valor do imóvel bem mais barato. Assim você vai ter um aluguel que seja superior ao rendimento da renda fixa. Então, se a gente conseguir aí um aluguel com 10% ao ano, ou seja, uma rentabilidade de aproximadamente 0,9% ao mês, nós já podemos considerar bom. Não é qualquer imóvel que trará essa taxa. Então você precisa comprar imóvel por menos do que ele vale e você pode usar algumas dicas que eu já dou agora, que é comprar imóveis comerciais ou pavilhões, porque eles têm menores problemas com o inquilino e pagam bem mais rentabilidade, pagam aluguéis mais caros. Mas então tá, vamos ver a matemática por trás desse investimento. Nesse meu exemplo, eu vou fazer aqui uma simulação para um imóvel de 250 mil reais. 250 mil reais comercial através da tabela SAC. Eu já ressalto que eu vou pagar 250 mil reais pelo imóvel, mas para essa minha matemática funcionar bem, esse imóvel precisa valer bem mais do que esses 200 mil. Ele tem que valer 250, 300 mil. Aí sim, a gente começa a brincadeira de forma bem mais conservadora para o nosso lado e com muito mais assertividade do nosso negócio. Mas então tá, vamos ver aqui essa tabela da esquerda. Nós temos aqui um valor de 200 mil reais para o imóvel, sendo que eu vou dar de entrada 120 mil reais e eu vou precisar de uma reserva de pelo menos 10 mil reais para pagar registro de imóvel, vistoria, alguns reparos, sendo que aqui eu sugiro que você tenha uma certa reserva extra caso dê qualquer outro tipo de problema com o imóvel. Mas então no final, aqui nós vamos precisar de um capital mínimo de 130 mil reais
e nós vamos financiar R$ 80.000 através da Caixa Econômica Federal com o financiamento no sistema SAC, que é o Sistema de Amortização Constante. Sendo que nesse sistema a primeira prestação é de R$ 1.292 e a última prestação é de R$ 362. Sendo que se eu somar todas as parcelas que eu vou ter que pagar nos primeiros 5 anos desse investimento, isso vai me somar 67.773 reais. Outra coisa que eu preciso ressaltar aqui é que os juros para esse financiamento estão em 14,5% ao ano. São juros bem altos e isso vai fazer com que o nosso fluxo de caixa não seja tão interessante assim, mas aqui é importante a gente saber que é possível baixar esses juros. Isso vai depender aí do seu relacionamento com o banco e de alguns outros fatores, como a renda que você tem. E então isso vai depender. Eu já sugiro que você vá lá na Caixa e verifique o tipo de financiamento que você pode pegar e quais que são os juros que você tem acesso. Mas vamos lá. Vamos ver aqui como é que vai ficar o nosso fluxo de caixa para os 5 primeiros anos. Então, eu sugiro que você faça um fluxo de caixa no mínimo de 5 anos, porque você não quer vender esse imóvel tão rapidamente. Você quer deixar ele, deixar um tempo até que o imóvel consiga se pagar por um tempo, ou seja, pagar esse financiamento e bom, é isso. Vamos ver aqui o fluxo de caixa para os 5 primeiros anos. O aluguel médio que eu estou buscando aqui é de R$ 1.800 por mês. Então, eu vou multiplicar esses R$ 1.800 vezes 60, que são 5 anos, vezes uma taxa de ocupação de 0,95. Então, aqui a gente tem R$ 102.000 de entrada, de receita. Sendo que aqui eu incluo a comissão do corretor de 10%, vai dar R$ 10.260, algumas despesas com financiamento, que são extras, e o próprio financiamento, que são as parcelas, que são R$ 67.000 aproximadamente. Isso vai nos gerar, em 5 anos, um fluxo de caixa positivo de R$ 21.500. Sendo que, se eu trouxer isso aqui para a tabela da direita, nós temos um capital inicial de R$ 130.000 e um caixa positivo de R$ 21.500. Sendo que se a gente divide um pelo outro, a gente tem um retorno de 16,5% em 5 anos. Eu ressalto aqui que eu esqueci de colocar alguns custos bem importantes aqui no nosso fluxo de caixa. Normalmente, quando a gente aluga um imóvel, o primeiro aluguel vai para a imobiliária que a gente está alugando esse imóvel. E eu também esqueci de colocar aqui despesas com possíveis reformas que a gente tenha que fazer depois do primeiro inquilino sair. E também o imposto de renda. Eu acabei esquecendo de colocar. Então, esses nossos números não estão 100% corretos, mas vamos continuar com eles para a gente entender o que a gente tem que verificar. Então, a gente viu aqui que nós temos um retorno de investimento de 16,5% em 5 anos. Se a gente colocasse esse nosso dinheiro em uma renda fixa, com uma rentabilidade de 6,3% acima da inflação, isso nos resultaria em 5 anos em 37,7%. Então, na renda fixa, a gente teria aqui retornos bem maiores, quase o dobro de retorno, mais do que o dobro de retorno. Bom, nós não consideramos aqui nesses números a valorização do imóvel. A taxa de juros que a gente usou, ela estava bem alta e existe a possibilidade de baixar esses juros ou aumentar o aluguel. Por fim, tem vários fatores que a gente que influenciam nesse negócio todo. Vamos ver quais são esses fatores.
e vamos dar uma conclusão para o nosso vídeo de hoje. O tipo de financiamento, a precificação do imóvel e o valor de locação são fatores bem importantes que entram nessa verificação. Bom, existe uma estratégia que a gente usa para aumentar a rentabilidade do aluguel de um imóvel, que é a segmentação do imóvel. Então eu vou dar um exemplo aqui, que é você pegar uma sala comercial e, ao invés de alugar essa sala inteira para uma empresa só, você pega, faz uma leve reforma nesse imóvel, colocando mesas, colocando Wi-Fi, e aí, ao invés de alugar a sala toda para uma empresa, você aluga a sala toda para 10 pessoas, para 10 autônomos, profissionais autônomos. E aí você cobra pela mesa e não pela sala. Sendo que ao fazer isso, você consegue dobrar ou até triplicar o valor do aluguel daquela sala comercial. E eu repito, não são todos os imóveis que vão pagar um retorno de 0,9% ao mês. E para isso você precisa pesquisar muito, e eu já ressalto que faltou adicionar lá nos nossos custos o imposto de renda, eu acabei esquecendo, e eu não faria esse negócio devido à alta taxa de juros que a gente teve ali no financiamento. Então os juros foram muito altos e eu acho que essa estratégia de investimento ela é bem interessante porque, apesar da gente ter um retorno de apenas 16,53% em 5 anos, a gente tem aí uma boa parte do imóvel sendo paga pelo inquilino. Sendo que aqui a gente teve um fluxo positivo de R$21 mil nesses 5 anos. Então, basicamente, a ideia é, a gente comprou um imóvel com R$130 mil. Mas esse imóvel que a gente pagou 200 mil, eu espero que você tenha feito uma baita pesquisa, tenha encontrado um imóvel que realmente vale 250 mil reais, 300 mil reais, mas você tenha conseguido comprar esse imóvel por 200 mil reais, mas você pagou mesmo apenas 130 mil reais. Então você comprou um imóvel de 250 mil reais pelo valor de 130 mil reais, e aí quando você for vender esse imóvel e for vender ele pelos 250 ou 300 mil reais, você ganha um capital de 100 mil reais, vamos supor, mais aqueles 21 mil de rentabilidade. E aí sim, se a gente fizer as contas e verificar quanto que isso agrega o seu patrimônio, a gente vai ver que vai ser bem interessante. Eu acabei não colocando isso em números, mas eu acredito que você já tenha entendido o meu pensamento e como que eu penso a respeito disso. Vamos vir até o fim, então. Bom, mas então é isso. Eu não faria esse investimento pelo fator de que os juros estavam muito altos, mas eu ainda acredito muito nesse tipo de investimento porque você consegue juntar várias estratégias de investimento. Você usa estratégia de comprar o imóvel por menos do que ele vale, e para isso você vai precisar pesquisar bastante e encontrar o vendedor motivado. E você também usa estratégia de alavancagem. Então você consegue investir mais usando menos do seu dinheiro e faz com que o inquilino pague o imóvel por você. Pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou. Se tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta e quiser me fazer essa dúvida ou essa pergunta, me deixa aqui embaixo nos comentários essa dúvida. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha positivo. Se você não gostou do vídeo, deixa um joinha negativo. E a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais!